faltar na sua oração? É que nós vamos ver nesta noite 4 essências da adoração a Deus. Êxodo capítulo 30, do versículo 34 ao versículo 38. É fácil de achar, porque é o segundo livro da Bíblia, né? Êxodo capítulo 30, versículo 34 ao 38. Os irmãos acharam, amém? Amém. Nos diz assim o versículo: E disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas. Essas especiarias não pode faltar na sua oração. Olha só: o estoraque, a ônica e o gálbano. Estas especiarias aromáticas e incenso puro de igual peso. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E dele moendo pisarás, e deles porás diante do testemunho, na tenda da congregação, eu virei a ti, e coisa santíssima vos será. Porém o incenso, que farás conforme a composição deste, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este, para cheirar, será extirpado do meio do povo. Aleluia. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eterno Pai, obrigado pela tua palavra, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo falando que a igreja precisa. Me esconde atrás da tua cruz. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, os irmãos, podeis assentar. Aleluia. Aleluia! Eu quero dizer para os irmãos que quando nós ouvíamos o profeta falar, o profeta de antigamente, que era o boca de Deus, o profeta, ele começava assim a mensagem: assim diz o Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que nós não temos profetas como antigamente, mas nós temos profeta dessa profecia, e nós falamos igual o profeta de antigamente, assim diz o Senhor, porque Deus, Ele quer falar à sua igreja nesta noite. É uma alegria para nós estarmos aqui nesta noite, estar aqui nesse culto com os irmãos. Minha esposa já chegou, essa princesa maravilhosa, né, que Deus me deu, né? Junto com o nosso pastor aqui, irmão Ciseilson, que é um pastor muito trabalhador, né? E Deus me deu algumas chances de estar entre os irmãos batistas, estar entre os irmãos presbiterianos, estudei em seminário presbiteriano. Se você olhar, né, nos batistas, o pastor batista, ele tem toda a condição. O pastor batista, a igreja paga casa para ele. O pastor batista, a igreja paga aluguel. O pastor batista, presbiteriano, a igreja paga um salário. Mas os pastores assembleanos são verdadeiros heróis. Eles têm que trabalhar secularmente e depois eles têm que vir aqui para a igreja trabalhar, né? Então vocês têm pastor que trabalha fora, pastor que trabalha na igreja. E muitas das vezes, quando olham para o seu pastor e falam assim: olha, eu sou melhor do que esse pastor. E eu quero dizer que pastor Ciseilson, existem muitas pessoas melhores do que o senhor mesmo. Existem muitas pessoas melhores do que eu. Existem muitas pessoas melhor para cantar, existem muitas pessoas melhor para pregar, mas uma coisa é você ser melhor e outra coisa é ter chamada de Deus. Eu achava que antigamente ser melhor era se formar numa boa faculdade, era se formar na USP, era se formar na Unicamp, era se formar na PUC, mas eu aprendi que a escola de Deus é o deserto, e quando Deus chama e está acabado. Foi Deus que chamou o Senhor para esta obra. Aleluia!
coloca, é Ele que garante, é Ele que ajuda, é Ele que fortalece. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra a ti, Jesus. Existem pessoas melhores do que a gente, mas nós somos chamados por Deus. E quem nos ajuda é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, as horas já se passam muito rápido. Eu vejo Deus. E quando a gente estuda os ensinos teológicos, o Deus que nós servimos nos diz que Ele é um Deus onipotente. Você sabe o que é o Deus onipotente? É o Deus poderoso no céu e na terra. Ninguém é mais poderoso do que o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, segundo os estudos da Bíblia Sagrada, os estudos teológicos, o Deus que nós servimos é o Deus onisciente. Eu já quero pedir o pastor aqui, eu e seus irmãos, se a gente pode ir até 9h10, que eu preciso passar a mensagem do Senhor. Amém, irmãos? Então, o Deus que nós servimos é onisciente. O Deus que nós servimos, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe como você chegou aqui nesta noite. Ele sabe o que você pensa, o que você precisa nesta noite. Talvez nem sua esposa sabe, nem seu melhor amigo sabe. Mas o Deus que nós servimos é onisciente. Ele sabe tudo. Ele sabe o que você precisa. Aleluia! Aleluia! O Deus que nós servimos, Ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. O Deus que nós servimos é o Deus de justiça. Ele tem toda a justiça. O Deus que nós servimos é o Deus de amor. Nós estamos aqui por causa da sua graça, por causa do seu amor. Aleluia! Aleluia! Esse Deus Aleluia! poderoso que formou eu e você, né? Ele disse: haja sol, houve sol. Ele disse: haja luz, houve luz. Ele disse: haja estrela. Mas eu e você pegou nos barros e nos formou com as suas próprias mãos. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus! Quando eu olho esse Deus tão grande, Deus tão poderoso, é um Deus que Ele quer conversar conosco. Louvado seja É um Deus que quer habitar no nosso meio. Aleluia! Nós podemos ver essa ideia na figura do tabernáculo. Em Êxodo capítulo 25, versículo 8, diz assim: e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Para que eu possa habitar no meio deles. Meu Deus! O que eu estou falando para você nesta noite é o mesmo Jesus que o nosso irmão leu na leitura oficial, aonde os discípulos estavam reunidos, e diz o versículo que falou: Ele chegou no meio deles. Aleluia! E estava lá um dos discípulos de Jesus, que vai falar assim: eu só vou acreditar se eu ver, né? Se eu ver ali o sacrifício, o que Ele fez. E Jesus, Ele vai ali no meio deles, vai chegar pertinho dele e vai falar: olha aqui, Tomé, olha aqui as minhas mãos, olha aqui, eu morri por você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse Jesus que ressuscitou com um corpo glorificado, mas Ele apareceu com as mãos furadas, porque até lá no céu, com o corpo glorificado, Ele está com as mãos furadas. Meu Deus! E aqueles furos daquelas mãos foi por causa de mim e por você. Já apareceu vários Cristos por aí, Henrique Cristo. Aí um dia chegaram perto do menino, falei: eu sou o Cristo. O menino falou: eu quero ver se essa mão está furada. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Bendiz a minha alma, o teu nome. Mas nós só estamos aqui. Por mais que nós temos amizade, meu aluno ali, né, do Maria Aparecida, nosso pastor César, por mais que nós temos amizade e gostamos dos nossos irmãos, mas nós estamos aqui porque Ele está no meio de nós, na pessoa do Espírito Santo. Quem é que pode sentir nesta noite? O Espírito Santo de Deus está aqui e eu posso sentir a sua presença, porque é real a presença de Deus neste lugar. Louvado seja o teu nome, meu Pai. Aleluia. Nós vemos no tabernáculo várias simbologias acerca do reino de Deus e da pessoa de Deus. O tabernáculo de Moisés era uma espécie de tenda móvel, com várias cortinas e cobertura, e sobre uma estrutura de madeira. Era ali, né, o tabernáculo, uma tenda móvel. O tabernáculo possuía 3 compartimentos, ou lugares, as quais as Escrituras, ele vai no lugar, vai dizer ali, vai ter ali um pátio externo, vai ter ali um lugar santo, e vai ter ali um lugar santíssimo. Quando você começa a entrar no tabernáculo,
você vai ver ali o altar de bronze. O altar de bronze era ali onde eles sacrificavam os animais. O altar de bronze era onde sacrificava dentre esses animais o cordeiro. Mas aquele cordeiro que era sacrificado lá no tabernáculo, ele estava apontando para Jesus. Porque João, ele vai dizer: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Glória a ti, Jesus. Aleluia! Depois ali no altar, mas para entrar no altar e fazer o sacrifício, tinha ali uma bacia de bronze. Era uma bacia onde o sacerdote, ele tinha que se lavar. Porque ele tinha que lavar as mãos, ele tinha que lavar os pés. E lavar representa a santidade de Deus. Aleluia! O lavar também nos aponta para o batismo. Porque nós estamos aqui nesta noite, porque nós fomos lavados, nós somos lavados pelo sangue remidor do Senhor Jesus. A honra é para ti, papai. Aleluia! Quando nós chegamos, o profeta agora, depois de fazer o sacrifício, depois de se lavar, ele vai entrar no lugar santo. O lugar santo, ele tinha ali 3 elementos. O altar santo, ele tinha o candelabro. O candelabro tinha 7 lâmpadas. O candelabro também aponta para Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. O candelabro também aponta para o Espírito Santo de Deus, que nos traz a chama do Evangelho para a sua igreja, porque não existe igreja sem a chama do Pentecostes, sem a chama do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia! Ali também, além do candelabro, que era luz, quer dizer que eu e você fomos chamados para ser luz nesta noite, para brilhar nas trevas. Você brilha na sua casa, você brilha na escola, você brilha no trabalho. Quando você chega, o crente brilha. Porque o crente não é velho, é candeeiro. Aleluia. Mas vimos ali que também que tinha mesa com os pães da presença. Eram 12 pães que tinham. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. Mas o pão também, Jesus estava dizendo que para aquelas 12 tribos ia ter fartura, porque Jesus também está dizendo para nós nesta noite que Ele vai te abençoar, que Ele vai te alimentar nesta noite, porque Ele é o pão da vida. Eu não sei como está a sua alma nesta noite, mas o Senhor está dizendo: eu quero te alimentar. Eu sou o pão que sacia a sua fome nesta noite. Aleluia. E quando o profeta agora, ele vai encontrar logo na frente o altar de ouro do incenso. Então ali naquele altar de ouro do incenso, ele vai pegar 3 elementos para colocar lá no incenso. Ele vai pegar o estoraque, ele vai pegar a ônica, ele vai pegar o gálbano e vai misturar com sal, né? E ali, aquele incenso, vai colocar o incenso, aquela fumaça vai subir, e aquela fumaça, aquele cheiro, vai entrar em todo aquele ambiente, meu Deus, e vai subir até Deus. Aleluia. É o que nós vamos falar nesta noite, o altar do incenso. E no altar do incenso não pode faltar, fala comigo, o estouraque. Não pode faltar a ônica. E não pode faltar o gálbano. E aí, depois que aquele altar do incenso subia, o cheiro suave subia, agora o sumo sacerdote ele vai entrar, porque só quem entrava no lugar santo dos santos era o sumo sacerdote, porque só pode entrar na presença dele quem está em oração. meu Deus. Aleluia! O lugar ali, chamado Santíssimo, é onde tinha a Arca da Aliança. É onde tinha ali 2 querubins, ali naquela arca de madeira. A arca de madeira, por fora, por dentro assim, mas por fora era de ouro. Era de madeira de acácia, para mostrar o sofrimento de Jesus, que Ele sofreu por mim e por você. Mas a parte de ouro é para mostrar
mostrar a sua realeza, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ali é onde se manifestava a presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava e na sua roupa tinha um sino, o povo sabia que o sumo sacerdote estava entrando. Aleluia! A Arca da Aliança representa o trono de Deus na terra. A Arca da Aliança representa a presença de Deus em Cristo pelo Espírito Santo no meio do seu povo redimido. A Arca da Aliança representa a glória de Deus. A Arca da Aliança representa a plenitude da divindade representada no Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós vimos ali que naquilo tudo tinha a figura do sacerdote, tinha a figura do sumo sacerdote. O sacerdote era uma pessoa que ele era um mediador entre o povo e Deus. O sacerdote era mediador entre Deus e o povo, e o homem, ele representava Deus diante do povo e representava o povo diante de Deus. Aleluia! Então nós sabemos que o sacerdote era o mediador, mas depois que quem só entrava no lugar santíssimo era o sumo sacerdote. Meu Deus! Ele entrava naquele lugar uma vez por ano. Uma vez por ano ele poderia entrar na presença de Deus. Mas todos nós sabemos que o véu do templo se rasgou e não há mais separação entre nós e Deus. Então eu e você na oração podemos entrar toda hora na presença do Altíssimo. Aleluia! Deus chamou você nesta noite como sacerdote, como sumo sacerdote da sua casa, da igreja, porque você agora tem acesso ao Pai de Deus. Aleluia! Então nós podemos olhar que ali, naquele lugar, é que entrava a Shekinah, é que entrava a presença de Deus. Louvado seja Deus! E a presença de Deus, ela está aqui nesta noite. A presença de Deus está aqui neste lugar. Porque não foi eu que prometi, mas Ele prometeu. E se você se reunir na presença dEle, com um coração puro, com um coração alegre, Ele estará presente. E Ele se faz presente aqui, neste lugar. Toda a honra a ti, Jesus! Nós sabemos que naquele altar do incenso tinha 4 chifres, em 4 cantos. Mas nós podemos entender aqui que nós estamos falando do altar do incenso. Vamos falar comigo? Altar do incenso. E o que representa o altar do incenso? Olha só o que o salmista ele vai nos dizer. O salmista vai dizer assim no Salmo 141, versículo 2: E suba a minha oração perante a face, né? A oração como um incenso. Meu Deus! Davi, ele vai dizer que a oração ela é como um incenso. Então aquele incenso lá do altar, ele estava representando a oração. Um dos elementos importantes depois da arca era o altar do incenso. Deus está dizendo, é a oração. A oração é importante. Meu Deus! Esse aqui, papai. O altar do incenso representa a oração dos santos. É a oração que está subindo. Aleluia. Mas o que é que precisa ter na sua oração e na minha oração? Precisa ter o estoraque. O estoraque é como um bálsamo. O estoraque é extraído da seiva, né? É perfumada de uma árvore chamada estoraque, que é o bálsamo, que era retirado ali de uma resina. Estoraque significa pingar ou destilar. Estoraque era uma planta que não era fácil, não. Ela se encontrava uma resina lá do Oriente, né? Então, todos nós sabemos que o estoraque era uma planta que se chama pingar, significa destilar. E Deus está perguntando nesta noite, como está pingando a sua oração? Será que eu e você pinga mais do que Daniel? Porque Daniel orava 3 vezes por dia.
Meu Deus. Aleluia! Estourar que não era fácil de encontrar, por isso que na oração nós temos que ter perseverança. Por isso que na oração nós temos que ter dedicação. Mas além, então, não pode faltar na sua oração e na minha oração o estoraque. Porque a estoraque era usado como uma planta medicinal que curava muitas doenças. O Senhor está dizendo, através da oração eu estou curando. A estoraque também, além de ser uma planta medicinal, ela tinha um cheiro muito gostoso, ela tinha um cheiro suave. Aí o salmista Davi, ele vai dizer aqui em 2 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer assim: porque para Deus só um bom cheiro de Cristo. Nós que se salva e nos que se perde, para este certamente cheiro de morte, mas para aquele cheiro de vida. Aleluia! Eu e você temos que ser o estoraque, o bom cheiro de Deus, o bom cheiro de Jesus. Aleluia! Aleluia! Mas além do estoraque tinha também a ônica. A ônica era mais difícil de encontrar, porque a ônica, para eles colocar lá, eles iam lá no Mar Vermelho, no fundo do mar, eles encontravam uma concha, e eles pegavam a concha, tinha um molusco, para fazer ali a ônica. A ônica está dizendo da profundidade da oração. Meu Deus! Você sabe o que é isso? Que todas as vezes nós oramos. Mas às vezes a nossa oração é tão rápida que a gente, Senhor, abençoa meu pai e minha mãe, abençoa os filhos, abençoa, quando lembra do pastor, né? Oramos tão rápido. Mas quando eu e você estamos na dificuldade, quando o meu filho estava com câncer na bexiga com 2 anos e meio, aí nós começamos a ter profundidade na oração. Meu Deus! Profundidade na oração, muitas das vezes, infelizmente, a gente tem ela quando está nos problemas, quando está nas lutas. O Senhor está dizendo, sua oração pode ter rasa, mas eu quero uma oração única, uma oração que tem profundidade nesta noite. Louvado seja Jeremias, ele vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Aleluia, aleluia. O Senhor está dizendo, saia do raso nesta noite e vai para a profundidade do meu Espírito nesta noite. O Espírito Santo quer ter profundidade comigo e com você. E por que as coisas não acontecem mais na sua vida? Por que as bênçãos não acontecem mais? Por que não sentimos mais a presença do Espírito Santo? Porque não temos profundidade. Porque a nossa oração é rasa. Mas o Senhor está dizendo, eu estou te chamando para mergulhar na profundidade do Espírito. O Espírito tem profundidade da palavra. É na palavra que nós temos que nos aprofundar a cada dia. Muitos estão caindo porque não observam a palavra, mas o Espírito Santo está dizendo, aprofunda na palavra nesta noite. Aprofunda na oração nesta noite. E você vai ver eu trabalhar na sua vida. Você vai ver os milagres acontecer. E quando eu entrei na profundidade, da ônica, meu filho já está com 16 anos e está curado de um câncer. Para a glória do Senhor. Aleluia! Uma outra essência aqui era o gálbano. O gálbano servia como goma, encontrada em uma espécie de arbusto, encontrada no deserto. Então esse gálbano, ele é meio amargo, ele expelia os insetos, representa na nossa oração o quebrantamento. Meu Deus! E nós temos que chegar na presença do Senhor quebrantado. Quantas das vezes eu e você chegamos quebrantados na presença do Senhor? Mas o Senhor está dizendo, uma oração que agrada ao Senhor é uma oração quando eu chego quebrantado. Não é uma oração quando eu chego cheio de si mesmo, que eu não preciso nem de mais ser abençoado. Mas quando eu chego quebrantado, é a essência da oração a Deus. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos vendo que eles pegavam aquele tempero ali e colocavam sal. E misturavam o sal no tempero. E por isso que Jesus nos fala que Ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia! Aleluia! O sal, ele tem sabor.
E Deus está dizendo, a minha igreja é o sabor que eu tenho nesse mundo. O Senhor está falando, a minha igreja é que conserva a palavra, é que conserva a oração. Aleluia, porque eles usavam o sal, nossos irmãos não sabem para conservar a carne. E o Senhor está dizendo, eu te chamei como sal nesta noite. O sal que não servia, ele era colocado na estrada para ser pisado pelos homens. Mas o Senhor está falando, eu não te chamei para ser pisado, eu te chamei para te abençoar nesta noite. Porque você é sal da terra e luz do mundo. Então aqui, a sua oração não pode faltar. Não pode faltar o estoraque. O estoraque era puro, era doce. A oração do crente tem cheiro de suave, é doce perante Deus. A oração do crente é puro. A oração do crente precisa ter santidade. A oração do crente precisa ser perpétua. Sempre pingando, como o estoraque. A oração do crente precisa ser perfumada. Aleluia. Então o Senhor está dizendo, isso é o incenso, é a oração. Conforme você está orando, o incenso está subindo. O incenso envolvia todo aquele lugar. Quando você ora, a oração está cobrindo a igreja. A oração está cobrindo sua casa. Meu Deus! Aleluia. É o poder da oração. É porque sua casa tem sido guardada. É o poder da oração. Porque os seus filhos têm sido guardados. É o poder da oração. Porque essa igreja tem sido guardada. É o poder da oração. Toda honra a ti, papai! A oração é o incenso. É o incenso. Então ali, o sacerdote pegava ali, né, as cinzas, colocava ali. Aí colocava ali aquelas especiarias. E o incenso, aquela fumaça. A fumaça, ela ia subindo. Ela ia subindo. E chegando até Deus. Você já chegou num lugar em que as pessoas aí não é crente, ele fala assim, para eu guardar aqui é esse local aqui, eu vou colocar o incenso. Você já viu? A pessoa coloca o incenso lá, para guardar ele. Mas o incenso do crente é a oração. É através da oração que Deus está te guardando. É através da oração que Deus está te dando vitória. Todas aquelas figuras do tabernáculo estavam apontando para Jesus, estavam apontando para o Salvador. Aleluia! O Salvador está aqui e nos diz, eu falei no início da mensagem, que o interesse do Salvador é estar no meio deles. O interesse do Salvador é estar no meio dessa igreja. O interesse do Salvador é estar no meio da sua casa. Louvado seja Deus! E Moisés falou assim, Senhor, anjo é muito bom, você pode mandar anjo, figura, mas se não for a tua presença, eu não vou. E é por isso que está aqui no culto. Tem gente que não vê a importância do culto, tem gente que não vê a importância de estar na casa de Deus. O salmista Davi, ele olhava assim no templo, ele olhava lá, os ninhos, o pardal encontra o caso, e a andorinha ninho para si. Ele está dizendo, eles estão cobertos aqui, diante da casa do Senhor. Se o passarinho está coberto, imagine você que está adorando o Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando a gente pega aquele altar do incenso, o altar do incenso ele tinha 4 chifres. Chifre na Bíblia quer dizer poder. Chifre na Bíblia quer dizer força. O Senhor está dizendo, quando você ora tem poder. Quando você ora tem força. Aleluia! Aleluia! Toda honra a ti, Jesus! Então se você pegar, eu sou professor de história, não está ali, né? Professor de história. Se a gente pegar uma das maiores atrocidades do mundo, foi a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, ele vai lançar a bomba no Japão, Hiroshima e Nagasaki, e vai destruir ali aquele país. Hoje nós vemos que apesar de tudo isso, o Japão ele é uma grande potência mundial. Mas o que eu quero dizer para você, que maior, tem muito mais poder do que essas bombas nucleares, do que a bomba jogada em Hiroshima, é o poder da oração. Aleluia, aleluia. Eu não sei como você está aqui nesta noite. Se você está doente, a oração tem poder para curar. Eu não sei se você está desanimado, a oração tem poder de te animar aqui nesta noite. Eu não sei se você
Você sabia que a palavra de Deus é a maior psicologia que tem? Porque você vai lá no psicólogo, ele vai chamar a sua família. A palavra não. O pregador ele dá a palavra aqui. Pode ter 100 pessoas que a palavra chega conforme você está precisando. Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, nós temos que nos alegrar. Eu vejo muitas igrejas que a Bíblia fala, né? Porque se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Meu Deus! Né? Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para levantar o seu ânimo, para levantar a sua alegria, para dizer para você que essa igreja aqui é poderosa, que essa igreja tem força, porque ela foi feita lá no Calvário. Aleluia! Ela foi levantada por Jesus, né? E colocado o pastor Ciseus para liderar vocês, né? Existem pessoas que chegam no culto desanimadas. Eu tive o prazer de crescer no berço evangélico. 3 anos de idade, minha mãe me levava para as igrejas por círculo de oração. Eu fiz agora dia 20, quarta-feira, 49 anos. Eu nunca achei um culto ruim. Todos os cultos que eu chego, é um prazer que Jesus me dá de estar na sua casa, estar na sua presença. Para mim não importa. Se tiver mais irmãos, nós estamos contentes. Se a igreja está cheia, vocês não vieram. Mas para mim, se vier uma pessoa só, o culto vai ser igual. Aleluia! Deus não está preocupado nesta noite com a quantidade, não. Se aqui tem 50, 100, pode ter 10. Mas Deus está preocupado com a qualidade do nosso culto nesta noite, com a qualidade da nossa adoração nesta noite. Muitos irmãos não puderam estar aqui por muitos problemas, muitos por questões de trabalho, mas aqueles que podem estar aqui e não estão, eles estão perdendo um grande privilégio de estar na casa de Deus, de receber a bênção de Deus. Então, nesta noite, saia contente, porque assim como falava o profeta, o Senhor continua falando, assim diz o Senhor: eu sou o Deus que te ama, eu sou o Deus que te ajuda, eu sou o Deus que te fortalece. Aleluia! Ainda que você está passando por luta, por dificuldade de provação, quando a gente está na luta, nas dificuldades, diz a Bíblia que o nosso melhor amigo nos abandona. No momento de luta, no momento de dificuldade, mas no momento de prova. Mas para terminar aqui, Jesus está dizendo: quando todo mundo te abandona, eu chego para te dar vitória. Aleluia! Então a nossa oração tem que ser como a mônica, tem que ter cheiro, tem que pingar, é todos os dias na presença do Senhor. A nossa oração tem que ter profundidade com Deus, para conhecer o segredo de Deus. A nossa oração tem que ser como gálbano, tem que ser com quebrantamento. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, ao pastor Ciseus, aos irmãos, por essa oportunidade de transmitir a palavra do Senhor. Aleluia, porque chamada é chamada. Às vezes eu chego assim no círculo de oração e na igreja, tem os irmãos do cartaz. Agora eu estou parecendo um cartaz, porque com o celular está fácil, né? Mas muitas das vezes o pregador do cartaz não vinha. Aí o pessoal, o pastor Alexandre está lá. Porque para mim não importa se eu estou no cartaz, se eu não estou, se o pastor, se os irmãos não veio, o importante é eu estar agradando a Deus e pregar a palavra do Senhor. Aleluia! Poder ser testemunhar que o Senhor Jesus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Eu agradeço aos irmãos por essa oportunidade. Em nome do Senhor. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, não vou sorrirei comigo.